Boa noite! Live número 4 da eSports no Zewa. Estamos pela quarta semana consecutiva, às terças-feiras, 19h30, para passar o conteúdo pro pessoal. Vou esperando a galera entrar, enquanto isso eu vou avisando aqui no Telegram que estamos live. Vou tirar a música também, né? Vai ficar melhor. Mas é isso aí, pessoal. Vão entrando aí, vão dando um alô, boa noite para todo mundo. Tá entrando agora. Alô, Jonathan. Tudo certo, meu querido? Bem-vindo. Hoje a live vai ser de Q&A, perguntas e respostas. Então, todos vocês aí que têm dúvidas sobre qualquer coisa, sobre o processo de obtenção de bolsa, sobre os Estados Unidos em si, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, já vão mandando, certo? Vamos fazer a live inteira hoje sobre Q&A. Por causa disso, pode ser que ela seja um pouquinho mais curta do que o normal, ou não também, dependendo de quantas perguntas a galera mandar. Vai ser um prazer ficar aqui respondendo o tempo que tiver que seja. Só avisar o pessoal no Telegram. Boa noite, Renan, boa noite, Jonathan, boa noite, pessoal. Estamos live. Pronto. Boa. Fechou, vamos começar então. A galera já vai entrando, temos já 8 pessoas. Queria saber se eu tenho que arcar com todos os custos para entrar no time. Jonathan, começamos bem, boa pergunta. Cara, é por isso que eu ensino a questão da bolsa, né? É por isso que eu ensino como conseguir uma bolsa, porque com a bolsa tu vai reduzir, pelo menos, né? Pode ser que tu reduza o valor total, mas pelo menos alguma quantia, algum valor do que tu pagaria, né? Para faculdade, moradia, alimentação, enfim, para ir para os Estados Unidos, tu consegue reduzir com a ajuda da bolsa. Então, não é preciso pagar todos os custos, até porque não faria sentido ter bolsas se fosse para pagar tudo, né? É por isso que existem as bolsas, é por isso que a eSports no Zewa existe, é por isso que eu ensino isso. Enquanto vocês vão formulando as perguntas de vocês, eu aproveitei para já formular mas escolher umas perguntas que são sempre muito perguntadas, que toda semana eu acabo recebendo e, enfim, pode ser que esclareça algumas coisas aí para vocês, pode ser que eu ajude essas perguntas aí que são bastante perguntadas, então com certeza tem muita gente que tem essas questões. A questão de como fazer o processo, como conseguir a bolsa em si, tá? Tem duas opções. A primeira opção é fazer o processo sozinho, né? É tu pegar todos os conteúdos que eu posto aqui. Primeiro, antes de tudo, fazer o download do e-book gratuito. O link está na descrição do perfil. O e-book tem muita informação de qualidade, muito conteúdo que eu aprendi durante todos esses anos que eu estou nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa, se tu quer fazer o processo sozinho, faz download do e-book. A segunda coisa é acompanhar todos os conteúdos, é tirar dúvidas comigo, que até o momento eu consigo responder todo mundo no privado, eu consigo responder todo mundo no 1 a 1. Vai chegar um ponto que a eSports no Zewa vai ser tão grande, eu tenho convicção disso, que eu realmente não vou conseguir responder todo mundo, mas aproveitem que vocês estão comigo aí desde esse início e eu consigo responder todo mundo. Então chama no 1 a 1, vai ser um prazer ajudar vocês, vai ser um prazer responder as perguntas que vocês têm sobre o processo, enfim. Terceira coisa, além de baixar o e-book e além de acompanhar os conteúdos diários, basicamente, que eu posto no Instagram, participem das lives, assim como hoje, participem todas as terças-feiras aqui. Hoje eu vou fazer um Q&A, mas mais pra frente eu vou ensinar na prática um monte de coisa, como eu faço com os meus atletas assessorados, como eu faço para achar as universidades, como eu faço para entrar em contato com os treinadores, como eu faço para fazer todos os trâmites. Eu vou fazer isso na prática, mostrar para vocês nas próximas lives. Mas enfim, isso é uma coisa que vocês podem fazer também. E além de fazer por conta própria, que é uma opção, que é possível fazer todo o processo por conta própria, tem sempre a opção também da assessoria especializada que a eSports no Zewa faz, né? Então,
além de instruir, de acompanhar o atleta por todo o processo, é a gente que faz todo o processo de obtenção de bolsa. A gente que entra em contato com os treinadores, a gente que faz a seleção nas universidades, enfim, a gente consegue as ofertas de bolsa para aquele determinado atleta e apresenta para o atleta e para a sua família. Essas são as duas opções que tu tem para fazer o processo para conseguir uma bolsa, ou fazer sozinho, ou participar da nossa assessoria especializada, ser um atleta assessorado. Não é para todo mundo, não é. Tu vai ter que passar por uma reunião comigo, com a tua família, enfim, mas é uma coisa a se pensar. Se tu tiver condições financeiras também, isso entra em consideração. A questão da idade mínima, pessoal. Qual que é a idade mínima para ir? Qual que é a idade máxima? Muita gente pergunta isso e a verdade é que não tem idade mínima e também não tem idade máxima. Obviamente que tu vai precisar do ensino médio para ir para os Estados Unidos com uma bolsa esportiva, porque tu tá indo para uma universidade, tu tá indo para uma instituição de ensino superior, então tu precisa ter passado pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, tu precisa ter um diploma do ensino médio, seja ele como for, tá? Mas tu vai precisar do ensino médio para conseguir uma bolsa e para conseguir embarcar para os Estados Unidos. Porém, eu sempre deixo isso muito claro, que é importantíssimo você começar o processo muito antes disso. Se é o teu caso, se tu ainda não terminou o ensino médio, comece o processo enquanto tu estiver no ensino fundamental, se for o teu caso. Comece o processo enquanto tu estiver no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. É muito importante a questão da preparação, foi o assunto de uma live anteriormente e eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante. O processo de obtenção de bolsa não é feito de uma hora para outra. Mesmo contando com a nossa assessoria, a gente sempre indica o atleta pelo menos começar o processo um ano antes da data que ele pretende embarcar. Então é muito importante tu começar o processo. Mais uma vez, não existe idade mínima. Não existe idade mínima, tu tem que ter o ensino médio, sim, mas não existe idade mínima para te ir, muito menos para iniciar a tua preparação para o processo, e também não existe idade máxima. Tu já pode ter terminado o ensino médio faz alguns anos, tu pode ter 24, 25, se for o teu desejo conseguir uma graduação através de uma bolsa de esportes nos Estados Unidos, perfeito, isso não tem restrição, os treinadores não vão... as ligas não têm restrição para te aceitar, os treinadores não vão ter preconceito porque tu é mais velho. Se tu for um bom atleta, se tu tiver com vontade de ter uma educação, é isso que eles estão procurando e isso é o importante, tá? Questão que muita gente pergunta e é uma coisa que eu fiz uma enquete também durante a semana passada, se eu não me engano. Eu perguntei, você pretende ir para os Estados Unidos para virar profissional de esportes, para jogar o teu game profissionalmente, ou você pretende para ir para os Estados Unidos para fazer a questão da educação em si, né? Para ter uma educação de qualidade, para ficar fluente em inglês, para ter um diploma internacional e, consequentemente, estar mais forte na hora de entrar no mercado de trabalho. Muita gente, a maioria, respondeu que gostaria de conseguir uma bolsa para esportes e estudar nos Estados Unidos com bolsa para virar profissional, tá? Então a pergunta é, eu posso virar profissional de esportes nos Estados Unidos, indo para lá fazer o nível universitário, indo para o nível universitário primeiro? E a resposta é sim. E só depende de você, só depende do teu desempenho, da tua performance. Assim como qualquer outro esporte, o nível universitário nos Estados Unidos ele serve sim como um trampolim, ele serve sim como uma transição para o esporte profissional. Quantas vezes vocês já ficaram sabendo sobre players da NBA ou da NFL que viraram profissionais, mas passaram antes pelo nível universitário, tem toda aquela questão dos drafts, né? Então é a mesma coisa praticamente. No eSports, obviamente, não tem draft ainda, não tem essa questão de organização de liga. Ainda, pode ser que tenha no futuro, pode, mas a questão é tu entrar no nível universitário, tu entrar na vitrine do eSports nos Estados Unidos em si, e se a tua performance for boa, se tu conquistar títulos com o teu time, se tu conseguir ser um outstanding player, que é um player que se diferencia dos demais, tu pode com certeza atrair a atenção de organizações profissionais, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, porque tu vai estar no meio, tu vai estar criando conexões
E sim, tu pode vir a ser um atleta profissional de esportes. Então a resposta é sim. O esportes universitário pode servir sim como trampolim e como um ótimo meio para te conseguir chegar no teu sonho, se esse for o teu sonho de ser um atleta de esportes profissional, beleza? Pessoal, vão mandando perguntas aí. Eu estou falando essas perguntas um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais comuns, mas o que vocês tiverem de dúvidas eu vou estar muito feliz em responder também. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Não, foi um pedido para entrar na live. Uma coisa que eu vou fazer ali na frente também é liberar a entrada de atletas que estão aqui no Brasil ainda não, que já estão nos Estados Unidos, mas para contar a história, para poder ajudar no 1 a 1, é uma coisa que eu penso em fazer também. Se vocês gostam e vocês apoiam essa ideia, digita no chat aí sim, se vocês acham interessante essa ideia, se vocês gostariam de participar algum dia para contar a história de vocês, para falar os planos, os sonhos de vocês, e para eu poder ajudar no 1 a 1 um pouquinho também, o que pode servir de ajuda para mais pessoas, não só para o atleta que está sendo inserido na live comigo. Qual o primeiro passo a se tomar? Então, essa foi a primeira pergunta que eu respondi. Se tu decidir fazer o processo por conta própria, tu vai ter que fazer o download do e-book. Ali tu vai entender basicamente tudo que tu precisa, pelo menos para iniciar o teu processo de obtenção de bolsa. O link está na descrição do perfil. Quando acabar a live aqui, continua aqui, mas quando acabar a live aqui, tu pode fazer o download, é gratuito, e daí tu vai saber um pouquinho mais. Quanto você acha que dá para ganhar trabalhando nas universidades? Dá para tirar um dinheiro bacana? Então, Renan, tem muitos sites, muitos websites, eu estava vendo isso bem a fundo essa semana. Desculpa. Tem muitos websites das universidades que dizem que o aluno, o estudante atleta internacional, consegue tirar até $2.000 por ano, tá? Que tem toda aquela questão de 20 horas semanais de limite, né, durante o semestre acadêmico e as 40 horas semanais durante os breaks. $2.000 é uma média que eles colocam, né? Tu pode conseguir mais se tu contar essas 20 horas durante o semestre inteiro, durante os 2 semestres do ano, né? E mais as 40 horas durante os breaks, tu vai conseguir muito mais que isso, né? Mesmo recebendo um salário mínimo, seja qual estado for, tu vai receber muito mais que R$2.000. Mas aquilo ali é uma média, né? De um atleta que não trabalha as 20 horas sempre, né? De um atleta que, por exemplo, talvez não fique durante o summer, talvez não fique durante o verão, dos 3 meses que tu pode ficar lá e trabalhar as 40 horas, o dobro de horas, né? Então, esse é uma média que eles gostam de dizer, também para não criar tanta expectativa no atleta e na sua família, que, por exemplo, aquele dinheiro que ele vai receber trabalhando na universidade, no emprego à parte, né? Para fazer um extra, vai, como eu posso dizer, vai cobrir o valor total que ele tem que pagar para a universidade, entende? Eu acho que eles usam esse método, eles falam $2.000 anuais também para ser um pouco precaucioso, não sei nem se essa palavra está certa, mas é que eu não consigo pensar na palavra portuguesa agora, mas em relação a isso, né, para ser um pouco cuidadoso em relação a isso, para não achar para não passar a ideia de que o atleta trabalhando vai conseguir bancar exatamente todos os valores, todos os gastos remanescentes que ele vai ter, seja com a universidade, seja com moradia e alimentação ou gastos pessoais lá, entende? Então, essa é a resposta para a tua pergunta aí, Renan. Se eu conseguir ser claro, eu fico feliz, mas se não, pode perguntar de novo o que tu tiver. O Diego perguntou como funciona a entrada no time de esportes, tá? Primeira coisa que tu vai ter que fazer é achar uma universidade. Achar as universidades que têm times de esportes, que oferecem programas de esportes e que, consequentemente, têm a chance de oferecer uma bolsa, tá? Para te achar uma universidade, tu tem várias maneiras, tá? As que eu sempre explico, as que são as mais fáceis para mim até o momento, até o presente, é a questão da lista da NACE, tá? Da National Association of Collegiate Esports, e a lista da NSCA, tá? Que é outra questão de recrutamento para atletas de esportes também. Então essas duas listas tá no e-book, tá? Tem o link para essas duas listas lá no e-book. Além delas, onde tu vai encontrar muitas, centenas
de universidades que tem programas de esportes, tu tem a lista também da NJCAA, que é a Liga dos Junior Colleges, que inclusive eu postei um stories essa semana. Quem me pediu o link eu enviei. Se tu quer esse link também, pode pedir depois da live que eu vou enviar para ti, tá? Tem mais algumas dezenas ali para te procurar, que são Junior Colleges, são universidades, instituições, na verdade, um pouco mais acessíveis, tanto quanto valores, quanto requerimentos de provas de inglês, enfim. São instituições mais acessíveis no geral. E além dessas 3 opções, que são realmente listas, tu pode fazer a tua pesquisa no dedo, que eu chamo, né? Foi o que eu fiz, foi o que eu faço até hoje, para descobrir novos programas que não estão nessas listas, para, enfim, estar sempre por dentro de novas oportunidades, para proporcionar o melhor que eu posso para os atletas que eu assessoro, né? Que é a pesquisa no dedo. Onde tu faz a pesquisa no dedo, tu faz no Twitter e no Google, basicamente. Então, nesses 2 lugares, tu pode procurar por palavras-chave, tu pode procurar College Esports, pode procurar College Esports Scholarships, pode procurar lá no Twitter Esports Scholarships. Vai ter gente anunciando que está procurando atletas, vai ter gente anunciando que está recrutando para o tal semestre, para o Fall 2020, para o Spring 2021. Então, tu pode pesquisar sobre as palavras-chave e no Google também para procurar novos programas. Eu sempre boto lá, por exemplo, Announces Esports Program, que nada mais é que anuncia programa de esportes, ou Ads Esports Program, adiciona programa de esportes. Daí tu procurando essas palavras-chave, vai aparecer um monte de link ali, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui, Grandview University Announces Esports Program. E daí tu vai lá, clica no link, tu tá ali toda a notícia e tal, tu dá uma lida, consegue entrar no site Atlético, quando vê já tem um interest form para te fazer o preenchimento, quando vê tu já consegue o contato do coach para mandar um e-mail. E daí já entramos numa outra questão que eu queria falar com vocês também, que muita gente me pergunta, que é como entrar em contato com os coaches, né? Após tu encontrar as universidades, que eu dei todas essas opções aí para vocês, tu vai ter que entrar em contato com os coaches, né? Só achar as universidades e saber quais universidades que oferecem programa de esportes não é o bastante. Tu vai ter que realmente entrar em contato com os coaches e tentar a tua sorte. Se tu decidir fazer o processo sozinho, né? Senão é tudo comigo, a parte da eSports no Zewa é fazer isso também. Mas se tu for fazer o processo sozinho, tu vai ter que fazer 2 coisas, tá? 2 coisas que são essenciais. Tu vai ter que entrar no site da Universidade Atlético e ver se tem Interest Forms para te preencher. O que são isso? São formulários de interesse. Esses formulários eles não são nada, como eu posso dizer assim, nada formais. É só uma questão para te preencher os teus dados ali, falar quem tu é. Provavelmente nesse formulário vai pedir teu ranking, vai pedir estatísticas, vai pedir tua tweet, vai pedir seja lá o que for, tá? Cada formulário é diferente. Tu vai pesquisar lá, Recruiting Forms ou Interest Forms. Anota essas palavras aí, pessoal. Interest or Recruiting Forms, tá? Além disso, uma coisa indispensável é a questão do e-mail. Tu vai procurar na aba Coaches lá, eu vou mostrar tudo isso numa live e vou fazer a parte prática, mas agora eu estou passando a teoria para vocês, beleza? Outro dia eu vou passar toda a parte prática mostrando no computador mesmo como se faz. Mas na teoria, tá? Tu vai procurar lá na aba Coaches e tu vai ter a informação dos treinadores, ou do eSport Director, ou do eSports Manager, qualquer coisa lá que vai ter, tá? Mas tu vai encontrar essa aba Coaches ou Contact e tu vai encontrar o e-mail e daí, obviamente, tu vai produzir um e-mail dizendo o que tu tá procurando. Nesse e-mail, tá? Agora vem a parte do e-mail. Passamos pela parte de encontrar as universidades, passando pela parte de encontrar o contato dos treinadores, agora vem a parte de enviar o e-mail, né? Além do Interest Form, tem o e-mail também, que é indispensável, tá? Se tu puder fazer o Interest Form, se tiver, né? Algumas universidades não tem no website deles, mas se tiver, preenche o Interest Form e daí tu manda o e-mail pro treinador, ou seja lá o responsável que for. O que tu vai colocar nesse e-mail, tá? No e-book eu também coloquei o link de uma aula que tá não listada lá no YouTube da eSports no Zewa, mas que quem baixou o e-book tem acesso. Então se tu baixou o e-book, tu tem acesso a ela, é só tu pesquisar lá que vai ter a aula.
A aula tem um monte ela é bem longuinha até, porque eu falo detalhe por detalhe, mas basicamente nesse meio tu vai colocar o quê? Tu vai fazer uma apresentação sobre ti, obviamente dizer o teu nome, de onde tu é, que idade tu tem e tal. Depois disso, tu vai explicar o motivo do teu contato, por que tu tá entrando em contato com o treinador, por que tu quer ir para os Estados Unidos, por que tu quer conseguir uma bolsa, qual que é a tua ambição, qual que é o teu sonho. Explicar essa parte de ti, explicar esse motivo que tu quer, que tu tá sonhando grande, esse motivo que tu quer alcançar voos maiores na tua vida. Mostrar isso pro treinador, passar isso, criar uma conexão um pouco mais emocional também, sempre bom. Questão de rapport, né? Questão de conexão entre tu e o treinador é uma coisa muito importante. E daí vem uma coisa muito interessante que muita gente não faz, né? Que é a questão de informações específicas sobre aquela universidade. Tu vai colocar algumas informações que te conectam com aquela universidade. Por exemplo, no vídeo eu falo sobre muitos exemplos disso, mas deixa eu falar só de um aqui. Por exemplo, a universidade que tu tá entrando, ela é religiosa e tu também é uma pessoa religiosa. Então tu fala, tô entrando em contato com vocês porque eu vi no website de vocês que a universidade é uma universidade religiosa, minha família também é muito religiosa, enfim, eu acho isso incrível, eu acho uma conexão muito interessante e é por isso que eu tô entrando em contato diretamente com vocês. Por exemplo, se tu gosta de praia, se teu sonho é morar na praia e essa universidade que tu tá entrando em contato é na praia, daí tu pode falar, olha, meu sonho sempre foi morar perto do mar e daí somando com essa oportunidade de ganhar uma bolsa de esportes, realizar o meu sonho, enfim, me conectei muito com vocês e eu gostaria muito de saber mais informações. Enfim, depois dessa parte de criar uma conexão com a universidade, seja lá o aspecto que tu for usar, que é muito importante, eu sempre deixo isso claro, tu vai colocar a tua questão desportiva em si, né? A questão do teu game. Qual que é o game que tu joga, qual que é a posição, qual que é o rank, qual que é o elo, qual que é as tuas estatísticas, qual que é a tua experiência em campeonatos, se tu já jogou profissional, se tu não jogou, se tu já jogou campeonato presencial, já jogou para campeonato online, tu tá em determinada colocação no ranking do Brasil, enfim, qualquer coisa importante e relevante que tu possa colocar sobre a tua experiência no game, aí vem essa parte, né? A questão de highlight video também, se tu tem vídeos de melhores momentos das tuas gameplays, é muito importante que tu coloque também. Não é necessário, pode ser que vai te ajudar bastante, pode ser, mas não é necessário. Tem treinador que olha só para outras coisas, tem treinador que faz tryouts também. Enfim, qualquer informação que tu tiver sobre a parte esportiva, sobre a tua experiência no game, esse é o momento de colocar. Além disso, também tu pode colocar as informações acadêmicas. Se tu já sabe teu GPA, tu pode colocar ali. Se tu já pretende ou fez as provas de inglês, SAT, TOEFL, IELTS, seja lá o que for, tu pode colocar ali também que tu já fez ou pretende fazer em determinado momento. E a última parte do e-mail é um CTA, é um Call to Action, é um Looking Forward Statement. O que é isso? O que é o Call to Action? O que é o Looking Forward Statement? É uma chamada para ação. O que tu vai perguntar? Tu pode colocar inúmeras coisas, mas eu geralmente aconselho o pessoal colocar assim: devido a isso eu gostaria de saber mais oportunidades que vocês possam oferecer. Se vocês ficarem interessados, por favor, me contatem de volta e I'm looking forward to hearing back from you guys. Eu estou... como eu posso traduzir isso? Mas enfim, eu estou feliz em poder escutar de vocês de volta. É um looking forward statement, é uma coisa que vocês podem fazer um call to action, sabe? É uma coisa que o treinador vai ler aquilo e se ele ficar interessado com tudo que ele leu, principalmente nas tuas características pessoais e do game em si, com certeza ele vai te retornar dizendo mais sobre o programa, dizendo mais sobre oportunidades de bolsa, dizendo mais como eles podem prosseguir daqui para frente, querendo saber mais informações sobre ti que possivelmente não colocou no e-mail ainda. Mas enfim, é um looking forward, é uma coisa que tu vai fazer uma chamada para o treinador te retornar, tá? Eu vou dar uma roladinha aqui pra cima, porque tem gente que perguntou e quando eu tava falando eu não podia parar. Não tenho apoio dos meus pais, o que eu faço? Ótima pergunta, L Façano 18. Cara, não tem apoio dos teus pais,
primeiramente, mostra para eles todos os conteúdos que eu posto, tá? Explica para eles, mostra notícias de esportes, mostra notícia dizendo... hoje mesmo meu pai me mandou uma notícia no WhatsApp que falava que a indústria de esportes era para gerar não sei quantos bilhões daqui a alguns anos, entende? Tu tem que mostrar para os teus pais que videogame, como eles podem imaginar, que é o que eu penso, não é mais coisa de criança, é uma coisa que pode te levar muito longe, é uma coisa que pode te conseguir uma bolsa para te conseguir tua educação nos Estados Unidos. Então mostra isso para eles, tenta mostrar com um carinho mesmo. Pode ser um processo difícil para eles entender, pode ser, mas poxa, mostra com carinho, mostra para eles a importância que isso tem para ti, mostra para eles que é a tua paixão, mostra para eles que realmente vale a pena investir nisso. Tô focando agora no Valorant e estou evoluindo bastante. Será que tem uma liga de campeonato? Então, cara, o Valorant é um game muito novo, né? É um game muito novo no cenário de esportes em geral e mais ainda no cenário de esportes no nível universitário dos Estados Unidos. Porém, já tem gente, já tem universidades, já tem coaches recrutando para esse game e eu, na minha humilde opinião, eu acredito que vai ser um dos games grandes aí nos próximos anos do cenário universitário também. E se tem demanda, né? Se tem times, com certeza vai acontecer campeonatos também. Jogo profissionalmente Fortnite, faço parte de um time, mas eles não focam em competitivo. Jogo todos os campeonatos, inclusive FNCS. Cara, tu tem que ver, né? Tu tem que ver o que é o melhor pra ti. Se tu realmente quer continuar fazendo parte do time de Fortnite e fazendo o que eles fazem, ou se tu quer focar para ir para os Estados Unidos com bolsa esportiva. Provavelmente são duas coisas diferentes e tu vai ter que decidir o que é melhor para ti, né? Logo, você tem ideia de qual é os seus mais desejados no time? Então, Léo, tem muito time que a recém está começando agora, né? O eSports no nível universitário dos Estados Unidos é uma coisa praticamente muito nova ainda. Então tem times que estão começando e que consequentemente eles não cobram um nível tão alto no game assim. A maioria, eu vou te dizer assim, ó, a média, tá? A média dos elos no League of Legends no nível universitário é Diamond, é diamante, né? Tem players que são menos que isso, tem players que são Grandmaster, Challenger, enfim, tem players que têm uma experiência mais elevada, mas a média ali seria Diamond. Essas dicas servem para high school também. Então, Vinícius, eu não sou especialista em scholarships para high school, né? É uma coisa que eu quero expandir a minha empresa no futuro e eu acredito que sim, seja uma ótima oportunidade também fazer high school lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento agora, então qualquer coisa que eu te falar aqui vai ser um achismo e isso eu não gosto de fazer, de falar sem ter certeza das coisas. Vamos dar uma olhada. Mais umas perguntinhas aí, pessoal. Já deu meia hora de live. Hoje vai ser um pouco mais curto mesmo. Foi um dia de bastante trabalho por aqui, muito contato com o treinador. Ainda estamos no processo de conseguir bolsas para os atletas assessorados que estão para viajar agora em agosto. Ainda estamos analisando opções. Qual é a diferença? Qual é a diferença do quê? Não consegui entender o que tu quer saber especificamente. O que é esse botão aqui? Não. Eu não sei mexer nesse negócio aqui, mas a gente vai aprendendo. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos 9 pessoas na live ainda, então assumo que vocês queiram saber mais ou tem alguma pergunta para mim. Agora é o momento de perguntar. O que mais eu posso explicar e comunicar com vocês? A diferença entre high school e university. Com certeza tem uma diferença. Com certeza tem uma diferença.
Até porque são dois níveis de educação diferentes, né? Então, os níveis de requisitos para entrar numa university é muito diferente do nível de requisitos que tu vai entrar num high school, por exemplo. Eu acredito que para high school, eu estou dizendo que eu acredito porque eu não tenho certeza, que para high school não é necessário o SAT, que é um exame que eles fazem para entrar na universidade. Eu acredito que para high school eles não vão olhar para o teu GPA do ensino fundamental. Então, acho que seria uma coisa mais relacionada ao teu nível no eSports mesmo e provavelmente a tua condição financeira. Eu não sei como funciona a questão de oferecimento de bolsas para a questão do ensino médio, né? Para a questão da high school. Pela sua experiência, quanto você acha que tem que levar de dinheiro para os primeiros meses? Então, Léo, isso depende se o que tu está falando conta também a parte remanescente que tu tem que pagar da faculdade, moradia e alimentação, ou se tu está dizendo só de gastos pessoais, né? Eu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu gasto muito pouco mensalmente, porque o que eu pago para a faculdade, eu ganhei minha faculdade de graça, né? O que eu pago é a moradia e alimentação para a universidade. Então, eu como na universidade, eu durmo na universidade, então não tenho gasto com isso diretamente também, assim, na parte mensal. Mas a questão de gastos pessoais é uma coisa que tu vai depender muito de ti. O que tu gosta de fazer quando tu não tá estudando, quando tu não tá treinando, quando não tá trabalhando? Tu quer comer fora? Provavelmente tu vai ter um meal plan, né? Um plano de alimentação na universidade. Se tu gosta de comer fora, quer comer uma coisa diferente, se tu quer passear com os teus amigos, ir no cinema, sair com uma gatinha, enfim, qualquer coisa que tu queira fazer fora o teu plano de alimentação e fora, por exemplo, as coisas normais que tu tem que fazer, tu vai ter que gastar. Mas isso depende muito, varia muito do quanto tu vai querer fazer de programas outside da tua rotina, né? Tá, e se você fosse dar dicas para alguém que está no começo do ensino médio para se preparar para entrar numa university daqui 2 anos e meio? Então, Vinícius, aí eu fiz uma live exatamente sobre isso também, onde eu dou dicas sobre para quem está no ensino médio, para quem está no ensino fundamental ainda. Mas basicamente, cara, tu vai ter que focar para tirar notas boas no teu ensino médio, tá? Porque isso pode fazer uma diferença gigante. Além da bolsa esportiva, as universidades têm muitas que oferecem bolsas acadêmicas também, de valores muito altos, que podem ser adicionadas em cima das bolsas esportivas. Então, tirar notas no ensino médio, fator importantíssimo. Continuar evoluindo no teu game, fator importantíssimo. Estudar sobre como funciona o processo e se preparar e já fazendo o processo na medida do possível, fator importantíssimo. Esses 3 fatores, basicamente, são essenciais. E é claro, tem outras coisas que tu pode fazer por fora também, que é juntar dinheiro, ajudar os teus pais a juntar dinheiro, educar os teus pais desde agora que tu quer fazer esse processo daqui a alguns anos. Tudo isso vai te ajudar para te conseguir resultados melhores ali na frente. Obrigado, Export Brasil! Obrigado, Fernando. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado mesmo. Eu mencionei algumas coisas sobre mim que mostram que eu tenho situação financeira boa. Isso pode influenciar na porcentagem da bolsa? Deixa eu ler a pergunta de novo aqui. Então, Gabriel, isso depende, cara. Isso depende muito do treinador, de como ele vai receber essa informação que tu passou, né? Se ele estiver realmente interessado em te recrutar, e se ele achar que tu for uma boa adição para o programa dele, provavelmente ele vai te dar os recursos que ele pode, vai te oferecer os recursos que ele pode para conseguir ter tu no time, né? Sempre tem como tu fazer, depois de tu receber uma proposta, por exemplo, tu tentar fazer uma negociação, né? Obviamente usando todo o cuidado, obviamente usando todas as palavras bem colocadas para te não dar uma ideia errada no treinador, para te não passar uma impressão ruim. Mas eu acredito que isso não vai influenciar muito, não. Renan, essa pergunta da porcentagem, se tu conseguir uma bolsa de 80%, quanto tu vai gastar por mês, isso não tem como te responder, cara.
porque isso depende muito do valor da universidade que tu tá, né? Depende muito do valor da moradia e alimentação que essa universidade tem também. Depende muito do que tu gasta de despesas pessoais por mês. Então, tem universidades que custam $50 mil por ano, tem universidades que custam, community college que custam 15, 20, entende? Então, os 80% de 20 é um valor muito diferente dos 80% de 50. Então, não tem como te dar uma resposta exata, uma resposta precisa em relação a isso. É isso aí, pessoal. Mais 2 minutinhos e encerramos por hoje. Porque eu vou dizer pra vocês que eu tô cansado hoje, mas o meu compromisso é estar aqui toda terça-feira e eu vou continuar por muitas e muitas semanas ainda para ajudar o pessoal aí. Então, se vocês tiverem últimas perguntas aí, agora é a hora. Pô, cara, muito obrigado por dar esse feedback aí, cara. Muito obrigado por mandar essa mensagem. Isso é muito gratificante receber uma coisa dessa, principalmente numa live aí, com o pessoal todo vendo. Mas enfim, eu guardo no coração esse tipo de coisa e eu faço por vocês também, né? É o meu trabalho, é o meu trabalho assessoria e tal. Pode contratar a minha assessoria, mas essa parte de fazer lives, essa parte de postar conteúdo, essa parte de produzir um e-book cheio de informação que eu consegui durante todos esses anos que eu estou nos Estados Unidos, eu faço de coração mesmo, que é para ajudar. E um feedback desses mostra que eu estou no caminho certo, né? Mostra que eu estou no caminho certo e que coisas boas estão por vir. E elas já estão chegando, inclusive. Boa noite, boa noite. Qual é o time que você joga? Eles têm lines no esportes? Então, eu estudo na Grandview University, é uma universidade localizada em Des Moines, Iowa, lá nos Estados Unidos, obviamente. E eles têm um time muito bom de esportes. A gente tem uma esports arena, uma esports facility, que é muito bem equipada. Os computadores lá são muito massa, tem um sofazão lá, as luzes vermelhas, enfim, a minha faculdade é vermelho e preto, aqui ó, essa é a minha faculdade, ó. VS, Vinícius Schwinn, da Adidas, essa aqui é o logo da faculdade. Eu faço parte do time de futebol, né? O meu esporte é o futebol, mas a Grandview tem um time muito bom de esportes, principalmente no League of Legends. Então, Renan, o preço de assessoria, cara, eu não pretendo aumentar tão cedo, né? Mas diminuir, obviamente, eu não vou diminuir porque é o meu trabalho, né? Então eu sei o valor que o meu trabalho tem. Mas questão de aumentar o valor da assessoria, eu não pretendo aumentar tão cedo. Pode ser que eu aumente no futuro, pode ser, mas é uma coisa que vai demorar alguns anos aí para acontecer. Provavelmente, né? Nunca se sabe. Mas diminuir não. Muito obrigado, pessoal. Renan, Gabriel, Rodolfo, enfim, todo o pessoal que está aqui comigo até agora, todo o pessoal que participou hoje. Mais uma terça-feira. Fico muito feliz de poder estar aqui ajudando o pessoal, respondendo perguntas. Nas próximas lives eu vou fazer um negócio, não digo na próxima, mas nas que vão vir ainda, eu vou fazer uma coisa mais prática, né? Eu vou mostrar como eu entro em contato com os treinadores, vou mostrar como acha as universidades, enfim, para deixar um pouco mais claro. Tem muita gente que é muito visual, né? Não consegue entender muito a questão técnica do negócio, mas a questão prática fica mais fácil. Então eu vou fazer isso também. E boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Estaremos aqui na terça-feira que vem, 19h30. E tenham todos uma ótima semana. E fiquem ligados que vai rolar muito conteúdo ainda durante essa semana. Vou postar bastante vídeos, quem sabe algumas imagens aí, stories. Vai ter box de perguntas também nos stories, então fiquem ligados, mantenham contato. Qualquer dúvida, mais uma vez, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, enfim, qualquer lugar, que vai ser um prazer ajudar vocês, beleza? Um abraço, boa noite, até mais!